Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passa as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presentes para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, segundo secretário, boa noite, senhora e senhores vereadores, boa noite ao doutor Carlos, nosso assessor jurídico, aos funcionários desta casa, internauta que nos assiste e a todos presentes nessa sessão. Lista de presença dos vereadores, 39ª sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 24 de novembro de 2015. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa 39ª sessão ordinária. Em atendimento à resolução 03/2007, farei hoje a leitura de um trecho da Bíblia. Vou ler um trecho de São Tiago. Paciência nas provações. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação. E ser-lhe é dada, mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento, e agita de um lado para o outro. Não penses, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante e em todo o seu proceder. Conforme determina nosso regimento interno, existindo um número legal de presença, sobre a proteção de Deus nosso Senhor, iniciamos nosso trabalho. Está aberto a 39ª sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 24 de novembro de 2015. Indago os nobres colegas e disse a necessidade da leitura da ata da 38ª sessão ordinária realizada em 17 de novembro de 2015. Sendo dispensada a leitura, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos e diz presente a ata da 38ª sessão. Seguindo, indago aos edis se há necessidade da leitura da ata da 27ª sessão extraordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2015. Sendo dispensada a leitura, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos e diz presente. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nesta casa. Da indicação número 069/2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal,
com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do regimento interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: que entre em contato com o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para estar verificando a possibilidade de estar fazendo reparos, ou seja, tapa-buracos, na rodovia José Rodrigues do Espírito Santo, a SP-252, que liga Guapiara a Ribeirão Branco, da justificativa. Tendo em vista as inúmeras reclamações de munícipes com relação à má conservação da rodovia, venho requerer a realização de serviços de reparos e manutenção da mesma, objetivando oferecer aos usuários maior segurança no trajeto. Guapiara, 23 de novembro de 2015, Edson de Almeida Santana, vereador. Na indicação número 070/2015, excelentíssimo senhor Jorge Sabino da Costa, digníssimo prefeito do município de Guapiara, São Paulo. O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do regimento interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado do senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências: solicito que seja construída uma guarita na entrada do bairro Água Fria de Cima, da justificativa. A solicitação é necessária porque os munícipes residentes no bairro Água Fria de Cima, que utilizam o transporte público para se locomoverem até o centro da cidade, ficam desprotegidos do sol e da chuva, à espera do mesmo. A situação fica mais drástica nos dias chuvosos, uma vez que, pela sua condição climática própria, causa grande dificuldade aos que necessitam se deslocar nesses dias. O fato piora ainda mais por não haver um abrigo que os proteja. Guapiara, 23 de novembro de 2015, José Maria Pereira da Cruz, vereador. Após a leitura, comunico que as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura da moção de repúdio de minha autoria. Guapiara, São Paulo, em 18 de novembro de 2015. Excelentíssimos senhores vereadores, moção de repúdio. O vereador que esta subscreve, no exercício de suas prerrogativas previstas na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa, apresenta ao douto e soberano plenário da Câmara Municipal de Guapiara a propositura consistente em uma moção de repúdio à reorganização dos alunos da rede pública de ensino do Estado de São Paulo em escolas de ciclo único, que acarretará a supressão de salas de aulas e fechamento de várias unidades escolares, afetando diretamente também os estudantes e professores da rede estadual em nosso município. Esta notícia, inesperadamente divulgada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tem gerado críticas, protestados entre os estudantes, pais e professores, que passaram a se preocupar com a transferência para unidades que fiquem mais distantes de suas casas, com a realocação para salas de aulas lotadas e até o fechamento de algumas instituições, elevando inclusive o número de alunos por salas de aulas, medida esta condenada pelos pedagogos. Além disso, esta reorganização foi decidida sem qualquer discussão ou consulta sobre as profundas mudanças que afetaram diretamente todos os integrantes da classe docente e, principalmente, os alunos, que ficaram sabendo do possível fechamento das escolas pelos diretores e pelos professores informalmente. Segundo a APOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Paulista, estudos iniciais mostram que poderá ocorrer
um amplo processo de fechamento de classes, desempregando professores. Eles divulgaram em nota, no nosso entendimento, o correto é que se reduza o número de alunos por classe, em benefício da qualidade do ensino. Diante dessa situação amplamente divulgada na grande imprensa nacional, que afetará também diretamente os alunos e professores da rede estadual em nosso município, nós, representantes da nossa população, não poderíamos omitir-se em publicamente externar nossa posição contrária à maneira com que a Secretaria Estadual de Educação conduziu esta reorganização. Contando com a certeza do apoio unânime dos nobres colegas a esta minha propositura, conclamo a todos a votarem a moção de repúdio à reorganização da rede estadual de ensino implantada de forma autoritária pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, encaminhando esta propositura ao referido órgão. Atenciosamente, José Maria Pereira da Cruz, vereador preponente. Após a leitura da moção, coloco a mesma em discussão. Queria saudar o nobre presidente, vice-presidente, o nobre secretário, demais vereadores, ao público aqui presente. Queria dizer que eu analisei atentamente esse requerimento de repúdio, que, para mim, fere direto o insanitismo ao senhor governador Geraldo Alckmin, porque o secretário, quando a gente coloca um secretário, é ele que, o primeiro passo é ele que indica o secretário. Então, proposta pelo colega José Maria, procurei também, não foi difícil para mim analisar a história do governador, né, nos últimos 30 anos, onde verifiquei que o governador, que ora se pretende repudiar, foi vereador assim como nós também, na cidade de Pindamonhangaba, com apenas 18 anos de idade, sendo prefeito da mesma cidade, na sequência, após foi deputado estadual, deputado constituinte federal, vice-governador do saudoso Mário Cova e agora governador do estado de São Paulo pela quarta vez. Ao longo dessa intensa vida pública, não há, caros colegas, um ato que sequer que desabone a conduta e a postura desse grande homem público, que muitas vezes pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, repudiar alguém, na minha humilde interpretação, e principalmente pela Câmara Municipal, é apenas fundada em contrariar um ato legítimo de governo, como é o caso da chamada reorganização de ensino. Imagino eu que seja por demais exagero, desacompanhado de razoabilidade e condições indispensáveis às ações do homem público, representante dos poderes, como todos somos. Imagine que se cada vez que um governante, seja ele prefeito, governador, presidente da República ou até mesmo presidente da Câmara, pratica um ato administrativo ilegítimo e próprio de quem governa, seja ele submetido a um ato de repúdio. Certamente todos nós daqui a pouco seremos repudiados da mesma forma, pois nossas ações enquanto homem público, todas elas agradam uns, alguns desagradam outros, portanto não havemos crime, como é o caso em discussão. Nessa oportunidade, tenho certeza que repudiar é exagero, esse abordado, e não condiz com a boa relação que nosso município tem, em particular, com o governador Geraldo Alckmin. Vejo que ocupantes de importante cargo público do governo federal estão envolvidos até o pescoço numa lança-mal de corrupção. Algum presta, inclusive, o fato ampliado, noticiado pela imprensa de modo geral. Estranhamente, nobres colegas, ninguém propõe ato de repúdio ao Paulo Roberto Costa, a José Dirceu, a José Genuíno, a João Vacari, Renato Duque e outros tantos membros de alto escalão do governo federal, que saquearam os cofres públicos, quebrando o Brasil. Por essas outras razões, meu voto é contra e solicito o bom senso e o voto contra também dos demais pares desta casa. Por fim, requiro que esta minha manifestação seja incluída integralmente na ata dos trabalhos de hoje, pois certamente daqui a alguns anos teremos vergonha dessa ato desleal, desproporcional à figura do governador Geraldo Alckmin e do seu secretário. Meu muito obrigado. Pela questão de ordem, senhor presidente.
Muito boa noite a todos os presentes, boa noite aos vereadores. No nome da Dona Maria Col, cumprimento a todos, cumprimento também ao Dr. Carlos, cumprimento a todos que estão presentes no plenário. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente pela moção. Tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande pelo colega Mendonça, no qual aprendo muito com ele algumas coisas, mas concordo com ele em partes e discordo em outras. Vejo que a corrupção realmente envergonha o nosso país, né? É um fato já conhecido por todos. O governo federal está fazendo lambança, enfim. Tenho um carinho muito grande também pelo governador Geraldo Alckmin, porém, nessa questão do fechamento de alguma sala de aula, vejo um equívoco muito grande, tendo em vista que a gente tem que se preocupar primeiro com os nossos alunos. Acredito que Guapiara não sofrerá grande, embora também vai sofrer, porque está querendo fechar alguma sala de aula aqui também. Mas as grandes cidades padecerão mais com o deslocamento desses alunos para as periferias, né? E haverá um aumento significativo dos alunos na sala de aula, tendo mais dificuldade para o professor tá conduzindo o seu trabalho. Então, nessa parte, eu discordo do Mendonça. Tenho um respeito, volto a afirmar, muito grande pelo governador, um homem público decente, só que nessa questão vejo um equívoco muito grande da parte dele. Eu acho que a educação é o caminho para tirar esse país da lama, é o primeiro caminho, é o carro-chefe, vamos dizer assim. Então, sem educação, nosso país, a tendência é ir para o buraco cada vez mais. E com o fechamento de algumas salas de aula, acredito eu que, embora não seja especialista da área, haverá uma dificuldade muito grande na aprendizagem dos nossos alunos. Essa é a minha posição, e com respeito à democracia, eu aprovo essa moção de repúdio. Questão de ordem, senhor presidente. Diante do que já ouvimos, a Justiça negou a reintegração de posse ao Estado de São Paulo. Então, vejamos que eu voto a favor desta moção de repúdio para que possamos nós ajudar o governador a enxergar. Eu que sempre defendi, trabalhei para esse governador, como o Mário Covas, fazendo até campanha dos nossos próprios recursos. Não há quem nos diga que usemos recursos do PSDB para qualquer campanha a deputado, a governador que seja. E vejamos que o direito é constitucional do manifesto de qualquer cidadão em forma de contestação àquilo que prejudica o povo. Então vejam que na conta do governador tem lá 108 escolas, quando na realidade são 118 escolas que estão. E nós, ao relembrarmos que há um ano atrás, onde nós gritávamos por aí, em voto ao nosso querido governador Geraldo Alckmin, dizendo da escola integral. Aí vem a proposta do secretário. Eu entendo e acredito que o nobre colega, a intenção dele é em relação ao secretário que, por falta de diálogo, deixou com que chegasse aonde chegou essa polemização em relação à reorganização. Então, há um ano tivemos essa proposta de governo, e um ano após vem a reorganização. Até, nobre colega, eu sei que o objetivo do governo é que melhore. Agora, é impossível colocar com a reorganização 40 alunos numa classe. É impossível, diante da falta de educação, que não é dever do município, nem do Estado, nem do governo, e sim ensinar. A falta de educação está em nós, em nosso lar. Isso sim é educação, para que assim possam esses sofredores, professores,
darem aula com dignidade, com responsabilidade aos alunos que ali frequentarem, 20 ou 25 alunos, que é o que todos os levantamentos e estatísticas dizem, que assim é possível dar aula. Ao invés de buscarmos economia no setor da educação, o que nós teremos num país onde busca economizar tanto o governo estadual quanto o governo federal na educação? Vamos continuar tendo votos em pessoas que não são capazes e não têm a coragem de dizer a verdade. Então, o meu voto, no momento, será a favor deste repúdio, por esse motivo. Se for possível, consignata que eu mesmo levarei ao PSDB do Estado de São Paulo. Só para acrescentar alguma coisa, é o seguinte: nós aqui não estamos repudiando a pessoa do governador, mas sim o que nós estamos fazendo é a atitude, como se foi feito a questão que é a reorganização da educação, né? Então a gente tem um respeito, admiração pelo governador Geraldo Alckmin, né? Que, como diz o nobre colega Juca, né, muitas vezes nós, né, do PT, saímos em campanha em defesa, né? O Gilberto está aí, Dorvo está aí, nossos companheiros saímos em defesa dele várias vezes, defendendo o nome de Mário Covas, defendendo o nome de Geraldo Alckmin, né? Então nós também somos admiradores do governador, né? O que nós estamos, né, praticamente repudiando é a questão de como se foi feito, como foi praticado, né? E hoje nós vemos que com isso que falou os nobres colegas, nós vemos que, na verdade, nós vamos perder a qualidade da educação, né? Que 40 alunos, hoje com 25 alunos numa sala, os professores, né, tem professores que passam tanta dificuldade hoje, né, que a gente vê, então com 40 terá mais dificuldade, né? E aí o emprego também, nós temos que pensar que vários professores, várias pessoas que trabalham, né, prestam serviço aí na área da educação do Estado, com certeza vai perder os seus postos de trabalho também. E como disse o nobre colega, eu acho que a questão não é economizar na educação, porque nós vemos na educação, né, a maneira de mudar esse país. Agora, como que nós vamos, né, falar da educação, investir na educação e se corta o investimento da educação, né? Então, é isso que a gente está hoje colocando aqui. É a maneira como está sendo praticada, como está sendo feita, né? É isso que nós não concordamos. E é isso que os alunos não concordam, que os professores não concordam, né? E nós, como representantes do povo, é lógico. E o nobre colega pode ter certeza que, se fosse do nosso grupo, mesma coisa seria feita, porque nós temos o compromisso de fazer a verdadeira política, que é a política a política que desenvolve o município, a política que ajuda no desenvolvimento, não tirar da educação. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, que não é o governador que nós estamos repudiando, mas sim as atitudes, né, a maneira como está sendo feitas as questões. Questão de ordem, senhor presidente. Eu também, agora eu acredito numa reorganização. Eu torço para que aconteça, porque a educação do nosso país está feia, não é só a nível de Estado, mas a nível de país. A gente hoje sabe que está falando na geração de emprego aí, mas tem professor que ele tem 200 aulas, ele frequenta 100. 100 ele fica só pegando atestado, né? Então, quer dizer que está feia a questão da educação. Tem que haver alguém que faça uma reorganização. O governo federal se fala numa pátria educadora, mas uma pátria educadora, mas é uma pátria bocadora, né? Porque é só para arrumar boca para um, boca para outro, para acontecer nível de Guapiara, né? Guapiara, se o senhor pegar lá a relação dos coordenadores, tem coordenador não sei do que, coordenador não sei do que aí não sabe nem quantos coordenadores tem. Então, eu acredito, sim, numa reorganização que precisa alguém de peito para reorganizar. Porque hoje, se analisar, tem pessoas interessadas a trabalhar em tudo quanto é área. Tem pessoas na área da política que tem interesse que o município caminhe para frente, tem pessoas na área da educação, na área da saúde, mas tem aqueles caras que ficam só se aproveitando. Então, tem que haver reorganização. Então, eu acredito que lá na frente, muitas pessoas estão preocupadas agora, mas lá na frente vai bater palma. Gostaria que constasse em alto tudo que eu falei aqui. Uma questão de ordem, senhor presidente. Vejo hoje, né, eu que trabalho na área da segurança pública, o governo preocupado em criar presídio, CDP, unidade da Fundação Casa, e hoje estamos na iminência de ver fechado salas de aula, em vez de estarmos implantando
o ensino em período integral, como disse o nobre vereador Juca, 2 professores por sala, para que o aluno realmente aprenda. Hoje entendemos que o poder público estadual e federal querem números, para eles o importante é a estatística, temos tantos alunos formados, e infelizmente hoje temos pessoas com formação e semi-analfabeta, né? Então isso dói para a gente ver um cidadão guapiarense, um cidadão daqui de baixo, onde as dificuldades são maiores, encarar um concurso em Sorocaba, em São Paulo, concorrendo com quem estuda em escola pública e ficando sempre para trás. Sei disso porque eu passei por isso. Em 98 eu estive lá e eu sei o quanto foi difícil para mim chegar. Então, se isso puder chegar até o governador do estado, ele que pense, primeiramente, em colocar 2 professores por sala de aula, qualificar e valorizar esses professores com salário, para que possamos ter uma educação de qualidade e, no futuro, não precisamos estar investindo em presídio, CDP e Fundação Casa. Eu acredito que o governador não pensar em colocar professores, mas colocar educadores, porque professores tudo nós somos, educadores com qualidade, né? Eu também defendo a ideia do vereador Marquinho, mas coloque educadores com vontade de fazer a coisa caminhar, né? Porque professor tudo nós somos, cada um na sua área aí é professor. Eu costumo, com a questão de ordem, senhor nobre vereador, eu costumo dizer professores, porque educadores somos nós em casa. Eu educo meu filho para a sociedade e a escola instrui. Então, por isso, eu chamo professores, que é com eles que a gente aprende, vamos dizer assim, aprende como é que eu vou dizer, os objetivos finais de um estudo, para lá na frente não passar dificuldade. Eu acredito que educador é em casa. Não existindo mais quem queira discutir, coloque em votação. Durvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Eu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é não. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. Meu voto é sim. José Flávio. Meu voto é sim. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada por 8 votos a favores, 9 votos a favores e 1 contra. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal 026/2015, de autoria do vereador Edson de Almeida Santana. Projeto Legislativo de Lei Municipal número 026, de 23 de novembro de 2015, de autoria do vereador Edson de Almeida Santana, que dispõe sobre a denominação da estrada vicinal no município de Guapiara, São Paulo. Jorge Sabino da Costa, prefeito do município de Guapiara, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica denominado Estrada Municipal Antônio Aleixo Santana, a via vicinal, localizada no bairro Capoavada, medindo 1.400 metros lineares, com 8 metros de largura, iniciando-se a partir da rodovia João Basílio dos Santos e com término na rodovia José Rodrigues do Espírito Santo, ASP 252. Artigo 2º. Deverá o Poder Público Municipal providenciar o necessário para que o referido patrimônio municipal seja desta forma identificado e reconhecido. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guapiara, São Paulo, 23 de novembro de 2015. Edson de Almeida Santana, vereador preponente. Da justificativa. Guapiara, São Paulo, 23 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente,
Excelentíssimos senhores vereadores, encaminho à apreciação do douto e soberano plenário desta Casa Legislativa o projeto legislativo de lei municipal número 026, de 23 de novembro de 2015, de minha autoria, que dispõe sobre a denominação de estrada vicinal no município de Guapiara, São Paulo. O senhor Antônio Aleixo Santana nasceu neste município de Guapiara no dia 6 de outubro de 1936, sendo filho do senhor Dorácio Vicente Santana e dona Maria Justina do Espírito Santo. Veio a tornar-se órfão materno com apenas 5 anos de idade, casando-se ainda jovem, com apenas 20 anos, com dona Francisca Domingues Santana, com quem teve filhos. Sempre morou nesta localidade, onde dedicava-se à lavoura, profissão da qual sempre se orgulhou, pois foi um dos pioneiros na cultura do tomate, incentivado pela colonização japonesa. Ainda na década de 60, iniciado desse trabalhador boia fria, meeiro, até passar a empreender lavouras por sua própria conta e risco, vindo a estabelecer-se no comércio em 1971, passando também a diversificar suas lavouras. Sempre esteve a favor das causas comunitárias, participando ativamente das reivindicações por melhorias, como o abastecimento de água no bairro Capoavada, cedendo água de seu sítio para o abastecimento do bairro, enquanto a Sabesp ainda não havia providenciado a rede de água. Era respeitado e admirado por todos, pela sua conduta simples, modesta e discreta, sendo a homenagem justa e merecida. Certo de poder contar com a imprescindível recepção unânime dos membros desse colegiado, antecipadamente manifesto meus agradecimentos. Atenciosamente, Edson de Almeida Santana, vereador preponente. Após a leitura, comunico que o projeto está apenas sendo apresentado nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, para que a mesma analise e apresente seus pareceres, para que possamos deliberar numa próxima sessão. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei municipal 018/2015, de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 11 de novembro de 2015. Ofício AS/GP, número 720/2015. Senhor Presidente, pelo presente instrumento, após preliminarmente cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei municipal número 018/2015, de 11 de novembro de 2015, que autoriza o município a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Guapiara, REFIS, para pessoas físicas e jurídicas, e da outras providências, solicitando que seja o referido submetido à apreciação e à aprovação do douto plenário desta Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal. Mensagem número 018/2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadora, colenda Câmara, honra-nos vir à presença de Vossa Excelência com a finalidade precípua de encaminhar para a deliberação desta nobre Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 018, de 11 de novembro de 2015, que autoriza o município a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Guapiara, o REFIS, para pessoas físicas e jurídicas e da outras providências, com o intuito de se buscar a recuperação dos débitos fiscais do município de Guapiara, São Paulo. Tenho presente o objetivo de submeter
ao crivo abalizador desta colenda edilidade, através de seus exponenciais legisladores municipais, propositura de lei municipal, a qual pretende propiciar meios para que as pessoas jurídicas ou físicas desta municipalidade possam regularizar sua situação fiscal perante a municipalidade, propiciando aos mesmos meios suficientes para pleitearem, junto ao Poder Executivo, o parcelamento de seus débitos. Pretende, com esta iniciativa, ao mesmo tempo regularizar a situação fiscal dos contribuintes inadimplentes e, em paralelo, propiciar a arrecadação dos tributos e demais taxas municipais, possibilitando aos inadimplentes um parcelamento perante esta municipalidade de suas pendências fiscais e tributárias. Por outro lado, o exposto, depois de acurada análise por parte deste magnânimo Poder Legislativo, em face de importância da matéria aqui tratada, solicitamos a todos os insignes legisladores municipais, através do elevado espírito público que cada um é dotado, que seja o presente lido, discutido e finalmente aprovado. Certo de que Vossa Excelência e demais pares saberão aquilatar a importância do projeto em epígrafe, e nada mais havendo para o momento, aproveitamos a oportunidade para incrustar ao ensejo nossos sinceros protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, Prefeito Municipal de Guapiara. Projeto de Lei número 018, de 11 de novembro de 2015, que autoriza o município a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Guapiara, o REFIS, para pessoas físicas e jurídicas, e da outras providências. Jorge Sabino da Costa, Prefeito do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ele promulga e sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Guapiara, São Paulo, o Programa de Recuperação Fiscal do município de Guapiara, o REFIS Municipal, destinado a promover o parcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos para com a Fazenda Pública Municipal, vencidos até 31 de dezembro de 2014, decorrente de débitos de pessoas físicas ou jurídicas com sede ou não no município. Parágrafo único. O parcelamento dos créditos, nos termos desta lei, deverá ser efetuado por opção do requerente. A linha A, em até 60, 48, 36 ou 24 prestações mensais e sucessivas, atualizadas mensalmente pela variação positiva do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir do mês subsequente ao da formalização do parcelamento. A linha B, em até 12 meses ou 6 prestações fixas mensais e sucessivas. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por créditos tributários e não tributários os valores inscritos ou não em dívida ativa, constituídos ou não em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência de defesa administrativa ou de recurso judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento e, tratando-se de créditos originalmente exigíveis em prestação, somente aqueles totalmente vencidos. Parágrafo 1º. Havendo defesa administrativa ou recurso judicial, o sujeito passivo deverá desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta e renunciar a quaisquer alegações de direito sobras as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar. Parágrafo 2º.
os lançamentos referentes às multas de origem tributária vinculadas às rúbricas representativas das receitas, multas sobre impostos mobiliários e multas por infração à legislação fiscal poderão ser parcelados antes da data de vencimento, observados os demais dispositivos constantes desta lei. Artigo 3º. O refis não alcança débitos. Inciso 1. De órgãos da administração pública indireta, das fundações e das autarquias. Inciso 2. De pessoas jurídicas cindidas a partir de 31 de dezembro de 2006. Inciso 3. Vinculados às rúbricas, preços públicos pela utilização de outros bens móveis, concessão de serviço de transporte coletivo, preço público pelo fornecimento de outros bens, preço público pela apreensão de mercadorias, materiais, veículos, etc. Preço público pelo depósito de mercadorias, materiais, veículos, etc. Multas por infração à legislação de transporte coletivo, multas por infração à legislação de trânsito, indenizações e alienação de bens imóveis vinculados a precatórios. Parágrafo único. Coexistindo em uma mesma cobrança rúbricas de receitas cujo parcelamento é permitido e outros em que é vedado, o pagamento poderá ser desmembrado para os efeitos desta lei. Do capítulo 2, do pedido de parcelamento. Artigo 4º. O ingresso no refis dar-se-á por opção do requerente, que fará jus a regime especial de consolidação, parcelamento dos débitos. Parágrafo 1º. O parcelamento a que se refere o artigo 1º deverá ser requerido no período de 17 de novembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016. Parágrafo 2º. O pedido de parcelamento deverá ser formalizado pelo próprio sujeito passivo ou representante legal, no caso de pessoa física, ou pelo sócio ou representante legal, no caso de pessoa jurídica. Parágrafo 3º. No caso de pessoa jurídica, o pedido deverá ser formulado em nome do estabelecimento matriz. Parágrafo 4º. Existindo parcelamentos concedidos sob outras modalidades, será admitida a transferência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista nesta lei, mediante requerimento, observando o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O parcelamento concedido nos termos desta lei independerá de apresentação de garantia ou arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrente de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamentos ou de execução fiscal. Parágrafo 6º. Em se tratando de débito ajuizado, será ouvida, antes da decisão, a unidade competente da Secretaria dos Negócios Jurídicos. Parágrafo 7º. Tratando-se de pessoa jurídica, o requerimento de parcelamento deverá ser obrigatoriamente instruído com a declaração da receita bruta dos últimos 6 meses, firmada pelo sócio ou representante legal. Do capítulo 3, da consolidação dos débitos e do termo de compromisso. Artigo 5º. A consolidação dos débitos terá por base a data da formalização do pedido de parcelamento e resultará, inciso 1, se requerido em até 60 prestações, da soma do principal, da multa, dos juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios, quando em cobrança judicial. Inciso 2. Se requerido em até 48 prestações, da soma do principal, de 50% da multa, de 90% do montante acumulado dos juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Inciso 3. Se requerido em até 36 prestações, da soma principal de 40% da multa, de 60% do montante acumulada de juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Inciso 4. Se requerido em até 24 prestações, da soma principal
de 20% da multa, de 30% do montante acumulada de juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Inciso 5. Se requerido em até 12 prestações, da soma do principal de 20% da multa, de 20% do montante acumulado de juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Inciso 6. Se requerido em até 6 prestações, da soma do principal de 10% da multa, de 10% do montante acumulado de juros de mora, da atualização monetária e dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Do inciso 7. Se pago à vista, o débito tributário ou não tributário principal, acrescido tão somente dos honorários advocatícios quando em cobrança judicial. Parágrafo único. No caso de parcelamento de débito fiscal em cobrança judicial, o requerente deverá pagar à vista os emolumentos e demais encargos legais e judiciais. Artigo 6º. Consolidado o débito, o sujeito passivo assinará o correspondente termo de compromisso e confissão de dívida. Do capítulo 4. Das prestações e de seu pagamento. Artigo 7º. O montante de cada parcela não poderá ser inferior a: inciso 1. Em se tratando de pessoa física, 1,60 avos, 1,48 avos, 1,36 avos, 1,24 avos, 1,12 avos ou 1/6 do total, 1/6 do total débito consolidado, conforme opção do requerente, não podendo resultar em valor inferior a R$ 30. Inciso 3. Em se tratando de pessoa jurídica, a linha A, para as microempresas e empresas de pequeno porte, o maior valor entre 1,60 avos, 1,48 avos, 1,36 avos, 1,24 avos, 1,12 avos ou 1/6 do total do débito consolidado, conforme opção do requerente, e 0,3% da receita bruta auferida no mês imediatamente anterior ao do vencimento da parcela, não podendo ser inferior a R$ 50 para as microempresas e R$ 120 para as empresas de pequeno porte. A linha B. Para as demais pessoas jurídicas, o maior valor entre 1,60 avos, 1,48 avos, 1,36 avos, 1,24 avos, 1,12 avos ou 1/6 do total do débito consolidado, conforme a opção do requerente, e 1,5% da receita bruta auferida no mês imediatamente anterior ao vencimento da parcela, não podendo ser inferior a R$ 150. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, o porte da empresa dar-se-á nos termos da classificação federal. Artigo 8º. As prestações vencerão no último dia útil de cada mês, devendo a primeira ser paga no próprio mês da formalização do pedido. Artigo 9º. Consolidado o débito e firmado o termo de compromisso nos termos dos artigos 5º e 6º desta lei, e havendo alteração na classificação do porte da empresa, deverá o requerente solicitar a readequação do valor das parcelas, apresentando declaração da receita bruta que comprove a reclassificação da empresa nos termos do parágrafo 7º do artigo 4º. Do capítulo 5, do cancelamento do parcelamento. Artigo 10. O parcelamento será cancelado automaticamente nas hipóteses de: a linha inciso 1, inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos débitos abrangidos pelo refis, inclusive dos decorrentes de fatos geradores ocorrido posteriormente a 31 de dezembro de 2015, se a opção for em até 60, 48 ou 36 prestações. Inciso 2. Inadimplência por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos débitos abrangidos pelo refis, inclusive os decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 31 de dezembro
de 2015, se a opção for em até 24 ou 12 prestações. Inciso 3. Inadimplência de qualquer prestação do refis, inclusive dos débitos decorrentes de fatos geradores, ocorrido posteriormente a 31 de dezembro de 2015, se a opção for em até 6 prestações. Inciso 4. Decretação de falência, extinção, liquidação ou cisão da pessoa jurídica. Inciso 5. Propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos objetos do refis. Inciso 6. Prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do requerente do refis, mediante simulação de ato devidamente apurado pela unidade competente. Inciso 7. Infração de qualquer das normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. O parcelamento poderá ser cancelado por despacho fundamentado da Secretaria de Finanças, independentemente do disposto no caput deste artigo, nos casos de alteração ou cancelamento dos créditos objeto do parcelamento. Artigo 11. O cancelamento do parcelamento requerido nos termos da presente lei independerá de notificação prévia ao sujeito passivo e implicará: inciso 1. Na imediata execução judicial dos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas e ou envio para protesto extrajudicial e, encontrando o seu débito em execução fiscal, em prosseguimento da ação judicial, independentemente de qualquer outra providência administrativa. Inciso 2. No leilão judicial ou na execução hipotecária do imóvel que garanta os débitos vinculados ao imóvel do requerente. Inciso 3. No restabelecimento em relação ao montante não pago dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época dos vencimentos dos débitos originais. Inciso 4. No impedimento para o sujeito passivo beneficiar-se de qualquer outra modalidade de parcelamento até 31 de dezembro de 2016. Artigo 12. O parcelamento requerido em até 60 ou em até 48 prestações poderá ser restabelecido no prazo de 1 ano, a contar da data de seu cancelamento, com a devida regularização do pagamento das prestações em atraso, nos termos do artigo 10 desta lei, e tratando-se de débito em execução judicial, mediante manifestação favorável da unidade competente da assessoria jurídica do município ou órgão equivalente. Parágrafo único. O prazo constante do caput deste artigo será de 6 meses para o parcelamento em até 36 ou em até 24 prestações. Do capítulo 6 das disposições gerais. Artigo 13. A opção pelo refis implica, inciso 1, na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configura confissão extrajudicial aos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil. Inciso 2. Na autorização de acesso irrestrito pela Secretaria de Administração e Finanças do município de Guapiara as informações relativas à sua movimentação financeira ocorrida a partir da data da opção pelo refis, se pessoa jurídica. Inciso 3. No acompanhamento fiscal específico com fornecimento periódico em meio magnético de dados, inclusive os indicadores de receitas, se pessoa jurídica. Inciso 4. Na aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas. Inciso 5. No pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito consolidado, bem assim dos tributos e demais receitas municipais decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 31 de dezembro de 2015. Inciso 6. Na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas judicial ou extrajudicialmente. Parágrafo 1º. O disposto nos incisos 2 e 3 aplica-se exclusivamente
ao período em que a pessoa jurídica permanecer no refis. Parágrafo 2º. O deferimento de pedido de parcelamento de crédito em cobrança judicial não importa em novação, transação ou no levantamento ou extinção da garantia ofertada em execução judicial, a qual ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento requerido. Artigo 14. A Secretaria Municipal da Administração e Finanças de Guapiara editará as normas regulamentares necessárias à execução do refis. Artigo 15. Os pagamentos efetuados no âmbito do refis serão amortizados proporcionalmente, tendo por base a relação existente na database da consolidação entre o valor consolidado de cada tributo, incluído no programa, e o valor total parcelado. Artigo 16. O prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 4º poderá ser prorrogado por uma única vez por igual ou inferior período, a critério da administração. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no que couber, por decreto, revogando eventuais disposições em contrário. Guapiara, São Paulo, 11 de novembro de 2015. Jorge Sabino da Costa, prefeito do município de Guapiara, São Paulo. Após a leitura do projeto, comunico que está sendo apenas apresentado nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que a mesma analisem e apresentem seus pareceres, para que possa ser deliberado em uma próxima sessão. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei municipal 019/2015, de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 13 de novembro de 2015, ofício AS/GP número 728/2015, senhor presidente. Pelo presente instrumento, após preliminarmente cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei municipal número 019/2015, de 13 de novembro de 2015, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, para os serviços de registros públicos, cartórios e notariais, solicitando que seja o referido submetido à apreciação e à aprovação do douto plenário desta Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, prefeito municipal. Mensagem 019/2015, Guapiara, São Paulo, 13 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colém da Câmara, cumprimentando-lhe cordialmente, encaminhamos a digna, soberana e profícua apreciação desse egrégio colegiado legislativo o projeto de lei municipal número 019, de 13 de novembro de 2015, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, para os serviços de registro públicos, cartórios e notariais. Trata o projeto de lei de autorização para a cobrança tributária dos delegatários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nas serventias extrajudiciais em Guapiara, São Paulo. Face à prolongada discussão jurídica em âmbito nacional relativamente ao cabimento do ISSQN aos cartórios, bem como o exemplo de soluções construídas em conjunto com o elevado número de municípios em âmbito nacional, na adoção de medidas legais específicas à cobrança imediata do tributo, demonstram disposição para uma composição com o município. A exemplo de outros municípios, a proposição busca, através de disposição legal, efetuar a cobrança do ISSQN pelos cartórios,
com percentual determinado acrescido aos atos executados, afastando-se assim as discussões jurídicas em torno do tema. A Fazenda Pública entende ser plenamente viável a proposição apresentada, a fim de que, uma vez aprovado o presente projeto de lei, seja cobrado o ISS-QN desses serviços a partir de 1º de janeiro de 2016. Asseveramos que a Lei Municipal número 1505, de 28 de dezembro de 2006, prevê a tributação do mencionado serviço. Todavia, não é clara o suficiente para demonstrar a situação de sua base de cálculo, o que fora recentemente firmado em entendimento pelos nossos tribunais superiores. E também sendo alvo de apontamentos pela auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim, clara e manifesta está a intenção do contribuinte requerente em passar a recolher o tributo, e em razão disto, que se dê base legal à cobrança do ISS-QN para apreciação da presente. Em razão disso, encaminhamos a esse Poder Legislativo o presente projeto de lei para que se dê base legal à cobrança do ISS-QN para apreciação da presente proposta. Atenciosamente, Jorge Sabino da Costa, prefeito do Municipal de Guapiara, São Paulo. Projeto de Lei Municipal número 019, de 13 de novembro de 2015, dispõe sobre a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, para os serviços de registros públicos, cartórios e notariais. Jorge Sabino da Costa, prefeito municipal de Guapiara, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, para os serviços de registro públicos, cartórios e notariais, previsto no item 21 e subitem 21.01 da lista de serviços anexa à Lei número 1505, de 28 de dezembro de 2006, que institui o Código Tributário Municipal de Guapiara, São Paulo, será o preço cobrado pelos serviços prestados. Parágrafo 1º. Não se inclui na base de cálculo o valor originário da cobrança do selo digital de fiscalização notarial e registral, SDFNR, cobrado juntamente com os emolumentos. Parágrafo 2º. São incorporados à base de cálculo ISS-QN, no mês de seu recebimento, os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos, por imposição legal, prestados pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais e dos recebidos a título de complementação dos serviços notariais e de registro deficitários. Artigo 2º. A alíquota do imposto será de 3% sobre a base de cálculo. Parágrafo único. A forma, a data para o recolhimento, os acréscimos e demais obrigações obedecerão ao estabelecido na Lei nº 1505, de 28 de 1 de 2006. Artigo 3º. Os tabeliães, escrivães, oficiais e registradores deverão destacar na respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados o valor relativo ao ISS-QN, calculado sobre o total dos emolumentos e acrescido dele. Parágrafo 1º. O valor do imposto destacado na forma do caput deste artigo não integra o preço do serviço. Parágrafo 2º. Os titulares da delegação dos serviços ou serventias notariais e de registro são responsáveis pela apuração do ISS-QN na forma prevista no caput deste artigo e pelo recolhimento do mesmo aos cofres do município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Guapiara, São Paulo, 13 de novembro de 2015. Jorge Sabino da Costa, prefeito municipal de Guapiara, São Paulo.
Após a leitura, comunico que o projeto está sendo apenas apresentado nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que a mesma analisem e apresentem seus pareceres, para que possamos deliberar em uma próxima sessão. Passando para a ordem do dia, indago aos nobres colegas se há necessidade da leitura do projeto de lei complementar 007/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre criação de cargos de agente de combate à endemia e das outras providências. Sendo dispensada a leitura, coloca a mesma em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, eu só quero aqui, né, fazer um pequeno esclarecimento, porque, né, se trata de 2 cargos que será criado. Eu procurei buscar na Secretaria da Saúde as informações, e o que a gente pôde observar que na Secretaria da Saúde hoje tem o dinheiro depositado, né, no valor de R$30 mil, né, que está à disposição para que o município possa contratar 2 pessoas para executar o trabalho do agente comunitário, né? Seria aquele agente que trata das endemias, que se trata daquele problema tanto também da dengue, essas questões, né? E é um dinheiro que exige o cargo que a pessoa seja dessa área. Então, portanto, a gente tentou buscar informações, né? Eu tenho aqui, se alguém, né, quiser ver depois, né, tem toda uma portaria que exige através do governo federal para que possa ser gastado esse dinheiro, né? Não havendo mais quem queira discutir, coloca em primeira votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Eu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. José Flávio. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada por todos os edis presentes em primeira votação. Indago aos nobres colegas se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal 017/2015, de autoria do Executivo Municipal, que trata do LOAS. Sendo dispensada a leitura, coloco o mesmo em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Eu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. José Flávio. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada por todos os edis presentes. Antes de deixar a tribuna à disposição dos nobres colegas, quero aqui parabenizar, né, o funcionário desta casa, Abel Carlos, né, que aniversariou nesse dia 19, né, completando mais um ano de vida, né? Então, como é de costume nós, parabenizar, né, e pedir para que Deus sempre o proteja e sempre guie, né, para que possa estar sempre, né, desenvolvendo aquilo que vem de encontro com a necessidade do nosso povo. Então, que Deus abençoe e lhes dê muitos anos de vida com bastante saúde e paz no seu coração. Isso é o que nós pedimos em nome da Câmara Municipal. Também tem mais um aqui, né? É o dia de amanhã, né? O dia de amanhã, né, tem aqui o nosso nobre colega aqui, desta casa aqui, né, o Alexandre. O Alexandre já está convidando todos nós amanhã, né, para estarmos na casa dele, né, para festejar e comemorar mais um ano, que ele se comemora também, né, neste dia 25.
né, vamos parabenizar o nosso nobre colega Alexandre, né, e pedir também, né, para que Deus ilumine e abençoe, para que ele possa estar sempre desenvolvendo o seu trabalho, né, e lutando sempre em prol do povo, né, que Deus esteja sempre ao seu caminho, ajudando e iluminando, e que você tenha muitos anos de vida, com muita paz e saúde no seu coração. Muito obrigado, senhor presidente. Deixo, neste momento, a tribuna à disposição dos nobres colegas. Senhor presidente, eu queria saudar todos os internautas que nos assistem nesse momento, e a Vossa Senhoria, os demais vereadores, o público que nos assiste. O que me traz essa tribuna nessa noite, senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse um ofício, onde que todos nós aí pudesse assinar em conjunto e mandasse para o Banco do Brasil, para o Bradesco e para demais agências que não deixasse o nosso povo sem dinheiro no final de semana, né? A gente está vendo aí que na sexta-feira o pessoal ia no Banco do Brasil, já não tinha mais dinheiro. Os municípios lá não tinha dinheiro. Ia no Bradesco, não tinha dinheiro. E muitos, coitados, então, eles tinham carro, ele ia para Capão Bonito, para tudo quanto é lugar, mas quem não tem carro estava passando uma situação difícil aí, que só a gente que estava vendo. Então, eu peço que o senhor faça um ofício, né, para que podamos assinar em conjunto e pedir para o pessoal aí que apele, que dê uma organizada, porque estamos indo para o final de ano, tenho certeza que vai estar vindo muita pessoa de fora que vem para a nossa cidade, que vem ver seus parentes, e precisamos ter organizado. E as agências aí estão pisando na bola. Então, eu achava que precisava que eles fizessem esse favor para nós de deixar dinheiro em caixa, tanto que eu estava no Banco do Brasil hoje, um rapaz estava lá nervoso, né, por causa de não ter dinheiro. Daí ele falou assim, depois que quebra a porta, o pessoal fica bravo, né? Eu falei, não é assim, né? Quer dizer, então, a gente vê que... Sabemos lá também se não é, né? Porque a gente sabe que não é assim que resolve, né? Mas, então, eu peço para o senhor que faça um ofício para a gente poder encaminhar. Queria parabenizar o colega Abel lá pela data do seu aniversário, parabenizar o meu companheiro Alexandre pela data, estarei lá comendo churrasco, tá bom? Deus abençoe a todos. Não existindo ninguém a usar mais a tribuna, só, né, dizer ao nobre colega que será providenciado, né, porque é um fato que está ocorrendo, né, de realidade. De realidade, infelizmente, os bancos estão deixando nossos munícipes, né, a desejar, né, e muitos finais de semana, muitos dias, a gente vê, principalmente os aposentados, aí mesmo aguardando o filho, esperando dinheiro, e não tem dinheiro. Então, nós precisamos, sim, né, será feito o ofício às agências bancárias do nosso município. E não existindo mais nada a se tratar nessa 39ª sessão ordinária, declara a mesma encerrada. E, em seguida, convoca os edis para a 28ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, e a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, segundo secretário, senhoras e senhores vereadores e a todos aqui presentes, internauta que nos assiste. 28ª sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara em 24 de novembro de 2015. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa 28ª sessão extraordinária. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus Nosso Senhor, reiniciamos nossos trabalhos. Está aberta a 28ª sessão extraordinária desta Casa. Sala das Sessões em 24 de novembro de 2015. Passando para a ordem do dia,
Indago, nobres colegas, se há necessidade da leitura do projeto complementar 007/2015 de autoria do Executivo Municipal. Sendo dispensado a leitura, coloco a mesma em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Meu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. José Flávio. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada por todos os edis presentes em segunda votação. Indago novamente, senhores edis, se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal 017/2015, de autoria do Executivo Municipal, que trata do LOA para 2016. Sendo dispensada a leitura, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Dorvalino Sabino. Meu voto é sim. Gilberto Carlos. Meu voto é sim. Maria Correia Coll. Eu voto sim. Edson de Almeida. Meu voto é sim, senhor presidente. João Egídio. Meu voto é sim. Flávio Rodrigues. Eu voto sim, senhor presidente. Alexandre Martins. Meu voto é sim. Isaías Queiroz. José Flávio. Antônio Marcos. Meu voto é sim, senhor presidente. Declaro aprovada em segunda votação por todos os edis presentes. E não havendo mais nada a se tratar nesta 28ª sessão extraordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que todos tenham um bom retorno aos seus lares com a proteção de Deus Nosso Senhor.